Olá, meu nome é Eric Geiger e eu sou trader da Atom. Para quem não sabe, a Atom é uma mesa proprietária, ou seja, ela contrata traders para operar o capital da própria empresa e esses traders ganham uma comissão, uma parte do lucro que eles efetuarem. Eu queria falar para vocês como eu comecei e por que eu, ao longo desse tempo operando, eu percebi o que eu precisava fazer para ser um trader consistente. A minha história é o seguinte: eu comecei operando dentro de uma corretora e dentro dessa corretora tinha vários traders que eram muito bom e muito consistente com os ganhos deles. E mesmo eu vendo o que eles faziam, eu não conseguia ser consistente. Eu não conseguia imitar a metodologia de operações deles. Então eu comecei a estudar isso a fundo, comecei a fazer cursos e tentar descobrir por que se eu via o que eles estavam fazendo, eu não conseguia imitar, o que fazia de grande diferença entre eu e esses traders. Foi aí que eu cheguei à conclusão que um trader precisa performar, um trader precisa ter alta performance. E depois desse tempo de pesquisa, eu desenvolvi esse curso que chama Trader de Alta Performance. O que vocês vão ver nessa palestra de hoje é um resumo do que a gente vai oferecer no curso completo. O que vocês vão aprender no curso é como desenvolver uma metodologia vencedora que funcione para você. As características comuns entre as metodologias vencedoras. Uma forma simples de se tornar disciplinado e melhorar suas tomadas de decisões. As ferramentas mentais que pessoas de alta performance usam para controlar as emoções. As técnicas de visualização que atletas usam para serem bem-sucedidos. Como criar um diário para melhorar o seu treinamento e performance. Como controlar sua mente para evitar o medo e a ganância e estar focado nas decisões certas. Como atingir a consistência vencedora em seus trades. A mentalidade e o processo das pessoas de alta performance e como você pode utilizá-las. Como as pessoas de alta performance estão sempre reavaliando o processo e fazendo modificações para melhorá-los e como você pode fazer o mesmo com os seus trades. Então vamos lá. O que é alta performance? Alta performance é excelência em uma atividade que necessita de habilidade. Ela se caracteriza por ter anos de treinamento, competitividade, pressão, estresse e apostas altas. Todos os esportistas profissionais, atletas, cirurgiões, gamers, pilotos de avião precisam performar. Eles precisam executar a atividade dele, a técnica dele, mesmo em situações de alta pressão, de dificuldade, em pânico, e eles precisam ser sempre 100%. Isso significa que toda vez que eles estiverem trabalhando, eles vão conseguir executar a habilidade deles no mais alto nível. E é isso que um trader precisa. Conseguir desenvolver essa habilidade para executar essas técnicas no mercado financeiro, mesmo quando as situações são as mais adversas possíveis. Eu queria começar falando para vocês que operar é fácil, mas as pessoas subestimam o que é essa profissão. Vocês devem ter ouvido falar que de cada 10 traders, apenas um é bem sucedido. Essa estatística, ela existe porque de cada 10 traders, apenas um teve o tempo e a força de vontade para estudar de verdade. E por isso a gente aqui da Atom, e eu acredito, que essa estatística pode mudar. Desde que você tenha no seu subconsciente, no seu consciente, que você precisa treinar. Eu coloquei 2 exemplos de livros, do Outliers, Michael Gladwell e The Road to Excellence, que são 2 livros que popularizaram a teoria das 10.000 horas de treino. Eles pregam que para você ser mestre em alguma coisa, você dominar alguma habilidade técnica, você precisa de 10.000 horas de treino. Isso para você ter o mais alto nível de alta performance. São poucas as pessoas que conseguem se submeter a tanto tempo, são poucas as pessoas que têm a força de vontade para treinar tudo isso. E por isso que essa profissão
é tão bem remunerada? Porque o filtro é natural. Qual é a pessoa que está disposta a se submeter a treinar é a pessoa que vai ser bem sucedida e vai ser bem remunerada. E não é qualquer treino, é um treino deliberado, analisado, medido, revisto, planejado. É um trabalho com metas e melhorias constantes. Não simplesmente sentar e operar e efetuar as operações devaneando sobre o mercado. É treino. E é isso que a gente precisa como trader. Procurar esses pequenos ajustes que a gente pode fazer dia após dia para conseguir se tornar consistente nos nossos ganhos. Operar em alta performance é executar trades com bom risco e retorno, com precisão, mesmo quando a situação for adversa. E mesmo assim, mesmo se a gente executar os trades com perfeição, o mercado ainda é randômico. A gente não tem controle total dos resultados. Por isso que é tão importante a gente colocar as estatísticas do nosso lado e operar sempre 100% focado. Eu estou mostrando aqui para vocês como que é a linha de aprendizado de um trader. Ele entra no mercado, acontece o fenômeno da sorte de iniciante, ele ganha por sorte e fica motivado com aquele ganho, acha que vai ficar rico rápido. E logo depois vem a perda normalmente muito maior que o ganho, normalmente maior que o capital que ele poderia perder. Ele perde a confiança. A maioria procura aprendizado nessa época, que vê que não é fácil, como falaram. E aí começa a procurar aprendizado. Com o aprendizado, ele começa a ver que existe técnica suficiente para conseguir se tornar consistente. E ele começa a empatar. Ele não perde mais no mercado. Ele não ganha, mas ele também não perde. Dia após dia, ele fica ganhando, perdendo. É nessa fase que a maioria dos traders desiste, principalmente os day traders. Eles não conseguem visualizar no longo prazo, eles não conseguem entender que é um treino, que isso faz parte do processo, que ele está conquistando a confiança e treinando a metodologia dele. Logo depois dessa fase do empata, ele começa a ter pequenos ganhos, constantemente, mas pequenos. E aí ele reconquista a confiança dele. Depois que ele já tem confiança, ele já consegue aumentar os lotes, já consegue operar mais pesado e os ganhos se tornam exponenciais. É essa fase que todo trader quer chegar. Infelizmente, a maioria desiste, sem saber que estão muito próximos a atingir essa fase. Os motivos são diversos. A maioria desiste porque não aguenta esperar, porque cansa, porque queria ficar rico rápido, porque descobriu no meio do caminho que talvez não seja isso que ele goste. Mas a verdade é que precisa treinar e leva um tempo. Leva muito tempo de tela para você conseguir se tornar consistente. O que é alta performance então no trade? Como que a gente passa dessa fase do empata para se tornar consistentemente ganhador e conseguir ter ganhos grandes? É você ter uma estratégia simples. É importante que essa estratégia combine com a sua personalidade. Eu já vi muitos traders fazendo operações de scalper, mas sem ter a agilidade de um scalper, ou sem ter o perfil para ser um scalper. E eu também já vi muitos traders querendo fazer operações mais longas e não aguentar o tempo de espera de uma operação longa e está acostumado ou vindo do mundo de gamers que precisa ter muita agilidade no mouse e poderia estar aproveitando mais essa habilidade para fazer mais scalp. Então é importante que sua estratégia seja simples e ela combine com a sua personalidade. É importante que um trader tenha um checklist de motivos de entradas e saídas. Lembrar que a gente é humano. Em algum momento a gente pode errar, a gente pode esquecer de algo. O checklist é usado pela maioria dos pilotos de avião, isso é obrigatório. A maioria dos médicos. Existe um livro que eu recomendo todo mundo a ler que chama Checklist Manifesto, que fala muito disso, para evitar os erros humanos de bobeira. Você lembrar como que é a sua operação, o que você é bom,
faça um checklist. Eu entro nesse trader por causa disso, esse é o meu critério. Deixe ele anotado do lado do seu trade, do lado da sua plataforma, para você lembrar e não cometer erros bobos. Um trader precisa ter a disciplina para executar o plano pontualmente. O que é executar pontualmente? Um trader precisa conseguir controlar as suas emoções. Mais importante, um trader precisa conseguir não entrar num estado emocional afetado. Existem técnicas que ajudam você a se manter controlado. Quais são essas técnicas? Isso a gente fala um pouco mais detalhado no curso. Um trader precisa ter o jogo mental de todos os grandes players, saber como o mercado se movimenta, quem são as outras pessoas que estão operando, o metajogo. Um trader precisa saber isso. E um trader precisa executar pequenos ajustes todos os dias na sua estratégia. Ele precisa estar sempre se atualizando, reciclando. Baseado nisso, eu coloquei aqui para vocês como que é o ciclo do dia a dia de um trader bem-sucedido. Um trader precisa começar a bolar a estratégia, a ter uma estratégia bem definida. Ele precisa executar essa estratégia com precisão, ter alta performance. Ele precisa reavaliar dia após dia, todo final de pregão, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, como ele pode ser mais rentável, o que ele pode fazer para melhorar a estratégia dele, quais foram os erros, acertos, etc. Ele precisa estar bem preparado. Então, eu coloco aqui, esse é um modelo simples do PDCA também, quem conhece. Ele precisa se preparar psicologicamente para melhorar a performance. O que é preparar psicologicamente? Ele precisa estar com a mente tranquila, ele precisa estar com a mente leve, não trazer problemas de fora, problemas da vida dele, pessoal, para quando ele for operar. Como um atleta, que precisa estar 100% focado, não é 50% focado, é 100% focado. Ele não pode ter outros problemas. Se você tiver com algum problema, resolva antes de operar. Esteja com a mente livre, para você conseguir focar 100% no seu dia de operações. Isso é ter uma alta performance. Conseguir completar esse ciclo com precisão faz um trader ser bem sucedido. Isso ele vai fazer para o resto da vida. O dia que ele esquecer de completar esse ciclo, ele vai perder dinheiro. Então, quais são os ingredientes de uma estratégia de sucesso? Quem leu o livro Market Wizards sabe que a maioria dos traders operam com diferentes análises. Mas se você ler com atenção, você vai perceber que todos falam em algum momento a mesma coisa. Que eles focam num ativo ou num mercado só. Isso é muito importante para você conhecer bem o ativo que está operando e quem são os players que operam aquele ativo. Eles estudam todos os fatos que podem impactar o ativo e o mercado que ele opera. Isso é muito importante, você saber tudo que envolve o ativo, para você estar 100% preparado para qualquer notícia, qualquer número que possa sair. Você precisa elencar a importância dos fatos. Se você não elencar a importância dos fatos, você pode cair no viés e estar com a cabeça mal preparada para quando a notícia sair. Então você precisa saber como esses dados podem impactar o seu ativo, quais são as opções que você vai ter para executar a sua estratégia quando esses fatos saírem. Você precisa planejar suas ações. Dependendo do cenário, você compra, você vende ou você espera. Você precisa imaginar os cenários futuros, o que fazer em cada um deles e como você vai reagir se acontecer tal situação. Eu stop, compro mais, eu mudo, eu viro a mão. Você precisa ter isso antes de entrar no trade. Todos os planos, A, B, C, situação 1, situação 2, situação 3. Você precisa ter isso rápido, criar isso de uma forma quase que automática. E por último, reavaliar a convicção da sua ação. Para um day trader, você precisa fazer isso tudo muito rápido. Você precisa ter isso quase que no automático. Isso leva tempo. Isso é o treino que você precisa desenvolver. Avaliar todos esses itens
e saber que você mentalmente está passando por todos os critérios e está executando o seu trade baseado em uma análise justa, uma análise criteriosa. E o que faz a diferença entre um trader ganhador e um trader perdedor? Eu coloquei aqui o livro Mindset, da Carol Dweck. Esse livro ficou muito famoso pela analogia que ela faz entre as pessoas que conseguem executar algo com muito sucesso e as pessoas que não conseguem. Ela chama de mente fixa e mente flexível. A maior característica é que uma mente fixa, vou dar um exemplo, ela vai e faz uma prova e vai mal. Ela vai falar para ela mesma, pô, fui mal, eu não me dou bem nisso, eu não nasci para isso, eu não sei nada disso, eu sou burro. Essa mente fixa de um perdedor. Qual que é a mente que um trader precisa ter? Ele vai, faz uma prova e se for mal, ele avalia. O que eu fiz de errado? Eu não estudei o suficiente, eu não estava bem preparado, eu preciso me preparar melhor, eu preciso estudar mais, eu sou capaz de fazer isso. Eu só não fui porque não estava preparado e eu vou me preparar. Essa é a grande diferença. Essa é a mente que um trader de sucesso precisa desenvolver. O trader de sucesso precisa entender que ele precisa treinar, que ele precisa corrigir os erros e ter um aprendizado todos os dias, independente se ele ganhar ou perder. Eu coloquei a frase aqui famosa, que a gente usa muito no mercado, que todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca, do Mike Tyson. Porque é isso que faz a diferença de um trader de sucesso e um trader perdedor. O trader de sucesso toma um soco e consegue se levantar, e consegue reagir e consegue continuar lutando. Um trader perdedor não. Vai entrar em pânico, vai colocar posições no trade que ele não deveria colocar, operar mais pesado do que ele deveria para recuperar uma perda. Ele vai fugir da estratégia dele. Então eu coloquei quais são os itens mais importantes dos ganhadores. Traders de sucesso conseguem se manter controlados mesmo quando tudo está dando errado. Trader de sucesso consegue controlar as emoções. Quais são essas situações adversas que eu coloco? Quando um trader, por exemplo, toma muitos stops, ou ele perde muito dinheiro, ou quando ele coloca uma posição, se planejou para estopar em tal ponto e o mercado pula esse ponto, pular o stop dele, ou ele perde acima do suportado, isso faz qualquer pessoa poder entrar em pânico. Só que nós, como traders bem-sucedidos, não podemos entrar em pânico. Nós temos que saber o que fazer, corrigir os erros rapidamente, instintivamente, quase que instintivamente, e voltar a operar dentro da nossa estratégia. Ganhadores se mantêm concentrados no plano. Ganhadores, mesmo quando perdem, avaliam se conseguiram seguir o plano à risca. Olha isso que é importante. É o que eu estava falando. Quando um trader perdeu, ele não coloca a culpa no mercado, ele não coloca a culpa em outras pessoas, na plataforma, ou fica arranjando desculpa. Ele se autoavalia. O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter melhorado na minha estratégia? O que eu poderia ter feito para ser bem mais sucedido? Quais foram meus erros? E um trader de sucesso, mesmo quando ele vai bem, ele faz isso também. Tá bom, eu ganhei, mas eu poderia ter ganhado mais? O que eu poderia ter feito para ganhar mais? Como que eu posso melhorar a minha estratégia? Como que eu não quero ser bom, eu quero ser o melhor. O que eu preciso para fazer isso? Porque para os ganhadores, para os traders que adoram essa profissão e conseguem sobreviver nela, não é só uma questão se eu ganhei ou não ganhei dinheiro. E sim de jogar o jogo melhor a cada dia, de fazer mais pontos, de conseguir encarar isso como um jogo, como uma profissão que precisa de desenvolvimento, que precisa de técnica, precisa desenvolver habilidade. Eu recomendo que vocês leiam esse livro para criar isso na mente de vocês. Como a cada dia acordar pensando em ser melhor, ser mais bem sucedido. Como preparar o dia de vocês
para ser bem-sucedido? O que vocês precisam fazer? Como que vocês fazem esse contrato com o subconsciente de vocês para serem bem-sucedidos? A maioria dos traders que procuram a gente tem problema para ter consistência nos ganhos. Eles ganham, perdem tudo. Ganham, perdem de novo. Isso é porque ele não desenvolveu o hábito de ser ganhador. Ele não desenvolveu o hábito de seguir as próprias regras. Eu coloquei aqui como dica para vocês O Poder do Hábito, que é um livro famoso que explica um pouco isso, como que você substitui um hábito pelo outro. Para um trader, ele precisa ter preparo, que é começar o dia com um ritual, como que ele alivia a mente dele, o que ele come para ter energia. Ele precisa se planejar para o dia, ele precisa estabelecer o que ele vai fazer no dia, ter essa rotina bem definida. Ele precisa executar o dia dele impecavelmente, não só os trades, mas o dia inteiro. Depois ele precisa reavaliar o que ele fez de certo e errado no dia, tudo, e estudar. E lógico, ter o descanso adequado para estar bem preparado para o dia seguinte. Isso precisa virar um hábito, e você precisa fazer isso rigorosamente. Existe uma analogia no mercado com o alcoólatra, que diz que todo trader é igual ao alcoólatra. Você precisa seguir as suas regras, sua disciplina todos os dias, porque o dia que você fugir da sua regra e da sua disciplina e tomar um gole do álcool, você vai voltar a beber desenfreadamente e vai fazer burrada. O trader é igual. Ele não pode um dia fugir da rotina dele, que senão vai ser o dia que ele vai devolver um mês ou até mais. Nesse livro explica um pouco isso, como que você treina você mesmo para ter recompensas por um dia bem-sucedidos e conseguir substituir os maus hábitos pelos bons hábitos. Então, a gente aplica isso como trader. Executou um trader bom, come um doce, toma um café, toma uma água, comemora, para você ter alguma coisa prazerosa, para te recompensa depois de um trader bem-sucedido. Faça isso com o seu dia. E é muito importante, eu coloco que quando você consegue desenvolver esse hábito e executar o seu dia com precisão, você faz isso tantas vezes que se torna automático. E isso é muito importante porque existe uma teoria que toda pessoa ela tem uma força de vontade limitada, que você só consegue gastar poucas vezes ao dia. Então, se você ainda não tem as coisas automáticas que você faz no seu dia, você está gastando essa força de vontade, que você poderia estar guardando ela para usar para problemas novos, problemas mais difíceis que surgiram e que você não estava esperando. Então, as coisas que você já sabe que você já tem que fazer, as coisas que estão dentro da sua rotina, você tem que tornar elas automáticas. Eu coloco ali entre parênteses o nome do livro, chama Willpower, quem se interessar. Então treinem a deixar seus hábitos automáticos e guardem essa energia para problemas novos, problemas mais difíceis. E aí vocês vão conseguir se tornarem disciplinados. Quem conhece a lei do aprendizado, a teoria do aprendizado você começa sem saber que você não sabe nada. Você não sabe que você não é bom. Depois você descobre que você precisa treinar e precisa estudar. Então você tem consciência que você não é bom. Depois você começa a se tornar bom, começa a adquirir o hábito e a disciplina. Só que você faz aquilo com força, você precisa se esforçar para tornar aquilo um hábito. É difícil, é igual dirigir um carro no começo, você precisa pensar nas marchas. Depois você faz isso no automático, que é um inconsciente competente. Você faz isso sem perceber o que você está fazendo. Você faz isso com tranquilidade, sem estresse, sem estar em pânico. Qual que é o segredo dos top performers? Das pessoas que vivem e têm como profissão performar bem. Elas conseguem visualizar tudo o que elas vão fazer. Não só o que elas vão fazer naquele segundo, mas o que elas vão fazer no dia, o que elas vão fazer no mês e até elas conseguem visualizar como elas se projetam no futuro. Existe um livro chamado Psycho-Cybernetics, Maxwell Maltz, que provavelmente foi o primeiro livro de neurolinguística, eu recomendo para quem lê. E ele conta como você
como ele descobriu a teoria de como forçar uma pessoa a mudar a personalidade dela e como ela se enxerga, para ela se enxergar bem-sucedida e agir como uma pessoa bem-sucedida. Isso é muito importante para um trader. Um trader precisa ter confiança, ele precisa começar a operar sabendo que ele vai ganhar. Ele precisa enxergar o trader. Ele precisa enxergar o trade que ele vai fazer, ele precisa enxergar como que vai ser o dia dele. Todos os top performers fazem exercício de visualização para reforçar o sucesso e os passos para atingi-lo. A prática mental é a ferramenta mais utilizada para atingir a alta performance. E a visualização gera os mesmos efeitos que a prática real. Vou contar uma história interessante, mas existem pesquisas feitas que mostram que fizeram um teste com um time de basquete. Metade do time treinou arremesso com a bola. Metade do time treinou arremesso sem a bola. Eles ficaram fazendo esse treinamento durante semanas. E depois foram ver os resultados e todo mundo treinar com a bola. E os que fizeram o treino só de visualização tiveram os mesmos resultados do que os que treinaram com bola. E essa pesquisa existe também com pessoal com dardo que nunca tinha tirado um dardo. E eles ficaram durante muito tempo treinando só na mente, só visualizando eles arremessando o dardo. E a evolução deles foram como se eles já tivessem praticado durante muito tempo com um dardo real. Então a visualização é importante, todo atleta de alto nível faz. É muito difícil. O Dennis Rodman, um jogador de basquete, ele falava que ele precisava de meia hora de treino antes de começar toda a partida oficial. Essa meia hora ele ficava sentado, enxergando o jogo inteiro, tudo que ele ia fazer. Que ele falava assim, que se você não consegue visualizar o que você vai fazer durante a partida, é praticamente impossível que você vai conseguir fazer ela bem feita na hora do pânico, na hora que está aquela pressão com a plateia gritando. Então você precisa visualizar seus trades, você precisa sentar nos meios de operação, ter consciência de enxergar os movimentos do mercado, as possibilidades e o que você vai fazer em cada uma delas. E agora eu deixo o convite para vocês. Encare o trade com seriedade e profissionalismo. Trabalhe e estude para formatar uma estratégia simples que funcione para você. Esteja preparado para disponibilizar bastante tempo se aperfeiçoando. A maioria morre aí. Acha que não precisa de tempo, acha que não precisa de esforço. Faça esse convite. Se prepare para treinar. Crie um diário de trade com registro das suas operações, dos desafios que você teve e das metas que você conseguiu alcançar no momento que você pode estar indo mal. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Quando eu tinha uma época que eu estava indo mal, eu olhava o meu diário de trades lá atrás e via, mas eu já fui completamente consistente durante vários meses consecutivos. Deve ter um motivo que eu estou indo mal agora, que eu preciso voltar e consertar isso para voltar a ser bem consistente. Então um diário de trade também é importante para isso. E ele ajuda você a criar sua disciplina. Ele ajuda você a refletir como foi o seu dia. Eu falo mais profundo de como um diário de trade deve ser no curso. E por último, aprenda a controlar suas emoções. Isso é muito importante, vai fazer total diferença na sua vida de trader. E lógico, seja grato a cada dia por ter aprendido algo novo. Não se esqueça que não é só ganhei ou não ganhei dinheiro. É o que eu aprendi hoje, depois de um dia de trade. Tanto na perda quanto no ganho. E lógico, se você não gostar disso, não adianta nada. Então aproveite e se divirta operando, e se divirta sempre, que esse é o mais importante. Queria agradecer a todo mundo por ter assistido até o final. Deixe o meu e-mail, eric.geiger@atompar.com.br. Mandem suas dúvidas para mim, vamos trocar ideia, vamos conversar. Me diz o que você achou dessa conversa que a gente teve e a gente volta a se falar. Tá aí o endereço também para quem quiser tentar ser trader da Atom e fazer parte dessa equipe. Acesse lá nosso site www.atompar.com.br. Um abraço a todos.